Você sabe identificar quantas sílabas tem uma palavra em inglês? Então fica comigo porque hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para entender sobre contagem silábica nesse idioma. Vem comigo! Para início de conversa, o que é uma sílaba? Uma sílaba é um som de vogal inquebrável dentro de uma palavra. Isso significa dizer que um som jamais será dividido em duas sílabas. Isso também nos diz que toda sílaba tem como seu núcleo uma vogal. Nunca vamos ter, por exemplo, uma sílaba formada apenas de consoantes. Mas atenção, isso não significa que é só sair contando as vogais que vamos chegar a um número de sílabas de uma palavra. Quer ver uma curiosidade que para nós falantes do português pode parecer um pouco estranha? A palavra grape, que significa uva em inglês, temos apenas uma sílaba, e isso porque o E no final da palavra é mudo e, portanto, apenas a vogal A é pronunciada, sendo ela o núcleo da sílaba. E em inglês também temos os ditongos, assim como no português. Chamamos os ditongos a junção de duas vogais para fazer apenas um som. É o caso da palavra sound, que significa soar ou som, e tem duas vogais, mas apenas uma sílaba. Então, se as regras de separação silábica no português que nós aprendemos lá na escola são diferentes da do inglês, como fazer para contar as sílabas? Nós não temos apenas um método e eu vou te mostrar 4 para que você possa escolher o que combina melhor com o seu estilo. O primeiro método nós chamamos de chin method, ou seja, o método do queixo. Isso porque usamos o movimento que o nosso queixo faz para falar a palavra ao contar quantos sons de vogal aquele vocábulo tem. Vamos ver alguns exemplos. A palavra drop, que significa gota ou deixar cair, claramente tem apenas uma sílaba. Já que tem apenas uma vogal, e já vimos que toda sílaba tem que ter uma vogal, mas vamos usá-la de exemplo mesmo assim. Drop. Percebe como o meu queixo mexeu quando eu falei a palavra? Mas ele mexeu apenas uma vez. Minha boca abriu apenas uma vez, porque temos apenas um som de vogal nessa palavra, ou seja, apenas uma sílaba. Agora, perceba a palavra gray. Como já vimos, ela tem apenas uma sílaba, e a gente pode comprovar isso com o método do queixo. Veja como a minha boca abre apenas uma vez, na vogal E. Isso comprova que gray é uma palavra monossílaba, ou seja, tem apenas uma sílaba. Já quando falo a palavra focus, você pode perceber que a minha boca abriu 2 vezes. Isso nos mostra que focus tem 2 sílabas. The clap method é um método que envolve bater palmas para contar as sílabas. O verbo clap significa justamente bater palmas. Com esse método, você vai pronunciar a palavra e bater palma toda vez que sentir que há um som de vogal ali. Veja só, a palavra method, que temos usado aqui na aula e significa método. Aqui nesse caso temos 2 vogais. The listen method, o método da escuta. Diz respeito ao simples ato de escutar com atenção para identificar sons vocálicos na palavra. Escute. Apple.
Conseguiu escutar com clareza que eu falei 2 sílabas? Aos poucos, quanto mais habituado você estiver com o idioma, mais tranquilo será utilizar o método da escuta. Temos ainda o Written Method, o método escrito. Nele você vai escrever a palavra e fazer meio que uma continha matemática. Primeiro, você vai contar quantas vogais você consegue encontrar ali. E em seguida, você vai subtrair as vogais mudas como um E no final, que é o caso em gray, ou pares de vogais que atuam juntas para fazer apenas um som, como na palavra sound. Vamos ver um exemplo. A palavra embrace, que pode ser entendida como abraçar ou envolver com os braços. Podemos contar 3 vogais em embrace: E, A e outro E. Mas vamos subtrair esse E final que nós sabemos que não é pronunciado no inglês. Então, temos 2 sons vocálicos. Por isso, podemos concluir que a palavra embrace tem apenas 2 sílabas. São 4 as formas de você identificar por conta própria quantas sílabas há em uma palavra. Mas se você estiver em dúvida e tiver acesso a um dicionário, seja ele físico ou digital, esse tipo de material sempre vem com a separação silábica junto ao vocábulo pesquisado. Olha só o que encontramos no dicionário digital Merriam-Webster quando pesquisamos a palavra embrace. Agora, veja o que aparece quando pesquisamos apple. 2 sílabas. Então, na dúvida, consulte um dicionário. Agora vamos falar dos 6 tipos de sílabas que podemos encontrar na língua inglesa. Elas são closed syllables, open syllables, vowels, consonant e syllables, are controlled syllables, diphthong syllables e consonant LE syllables. Vamos ver cada uma delas separadamente. As closed syllables, sílabas fechadas, são as que têm um som de vogal e terminam em uma consoante. Exemplos de palavras com esse tipo de sílaba são stop, fart, sell, book, smart. Open syllables, sílabas abertas, são as que terminam em um som de vogal, como em tea, fly, tree e velcro. Vowel, consonant e syllables. São as sílabas que têm uma vogal, uma consoante e terminam com a letra E, que nós já sabemos que não é pronunciada no inglês. Esse tipo de sílaba também é chamado de Magic E, ou é mágico. Como exemplos desse tipo de sílaba temos care, more, embrace. Are controlled syllables. São aquelas que contêm uma vogal seguida pela letra R, como em ear, for, clear. Diphthong syllables, ou sílabas ditongos, são as que contam com um grupo ou par de vogais trabalhando juntas para fazer um único som, como em point, house, break. E por fim, temos consonant LE syllables, que é um tipo silábico bem danadinho. São as sílabas que terminam em LE e meio que mascaram o coitado do E que está ali, já que o som do L é tão marcante. Isso acontece nas palavras file, circle, example. E aí, conseguiu captar tudo que eu te ensinei até agora? Que tal a gente praticar um pouco?
Eu vou te mostrar uma palavra e pronunciá-la para você. Eu vou te dar uns segundinhos para você dizer quantas sílabas ela tem antes de eu te mostrar a resposta. Combinado? Então vamos lá! Mercury. Lonely. Chicken. Angle. House. Home. Very good! Você conseguiu perceber os tipos de sílabas que vimos anteriormente em cada uma dessas palavras? Como em house e home, que terminam com um E mudo e por isso tem apenas uma sílaba. Ou em angle, onde a sílaba final termina num som de L, apesar da última letra ser um E. E Mercury, temos uma sílaba onde a vogal é seguida por um R. E em lonely, temos E fraco depois do N, o que faz com que o som ali não sirva para fazer uma sílaba isolada. Agora, você já pode sair por aí dizendo que sabe identificar sílabas em inglês. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir aqui e seguir o nosso canal para sempre estar por dentro das nossas novidades. Segue a gente também nas nossas redes sociais, que estão repletas de dicas de inglês feitas com muito carinho para você. Vejo você no próximo vídeo. Beijo!